A gente vai começar a falar sobre a água para se inserir no estudo do compartimento da hidrosfera. Nesse vídeo, nós vamos estudar propriedades que vocês já conhecem, já estudaram lá no ensino médio, na química geral, na fisicoquímica. Só que agora a gente vai rever algumas dessas propriedades da água e tentar fazer a sua relação com o estudo da química ambiental, com os processos ambientais dentro do planeta. Então, a primeira coisa é a estrutura molecular. A gente já conhece, a molécula da água é uma molécula de geometria angular, né, cujo o ângulo fixo aqui é de 104,5 graus. Né, era para ser um tetraedro, mas por falta aqui, né, de átomos, né, para completar o tetraedro, ele tem essa deformação e se tornou uma estrutura angular, formada por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Né? A diferença de eletronegatividade entre esse oxigênio e esses hidrogênios faz com que ela tenha momentos, né, de polares, então é uma molécula polar, e que tem uma elevada constante dielétrica. Essa elevada constante dielétrica é que é responsável pela capacidade da água solubilizar muitas substâncias, né? E dissociar aquelas que são iônicas. Isso, ambientalmente falando, é extremamente importante para os transportes de massa dos ciclos biogeoquímicos, né? Como que os nutrientes que, por exemplo, estão no solo vão parar nas plantas? Através exatamente da solução do solo, onde ele se dissocia, se solubiliza, e aí por capilaridade as plantas sugam esses nutrientes, fazem as suas reações, transformam os elementos que estão na forma inorgânica para a forma orgânica, e a partir daí eles adentram a cadeia alimentar. Outra característica que também vem, né, ainda da sua forma, né, da sua estrutura, são as interações intermoleculares da água, que são caracteristicamente as pontes de hidrogênio. De novo, né, por conta dessa grande diferença de eletronegatividade, a gente sabe que elas têm ponte de hidrogênio, e essas pontes de hidrogênio faz com que a água, né, não só seja um sólido menos denso do que da sua forma líquida, porque quando ela vai no estado sólido, por esse ângulo ser fixo, né, e ele não se deforma, então há uma reestruturação das moléculas da água, deixando sempre um vazio aqui no centro desse hexágono, e isso faz com que esse espaço vazio faz com que o sólido seja menos denso do que a água líquida. Isso é extremamente importante, por exemplo, em regiões onde os invernos são muito rigorosos e a atmosfera fica muito fria, a parte superior da água, aquela que está em contato direto com a atmosfera, congela. Como o gelo é menos denso, ele não afunda, então ele fica ali na superfície e passa a funcionar como se fosse uma camada de proteção. Ele protege aquela coluna d'água que está abaixo dele de ter contato com a atmosfera fria e também congelar. Então o corpo hídrico não congela por inteiro e as vidas que ali existem se conservam mesmo durante os invernos rigorosos, durante a queda de temperatura, né? Uma outra coisa é com relação ao seu estado, né? O seu estado na temperatura ambiente. Por exemplo, se não tivesse ponte de hidrogênio, a água já seria gás a menos 68 graus centígrados. Então vocês imaginem, né? Tudo que a gente conhece, não só em termos de relevo do planeta, como em termos de forma de vida, seria diferente do que a gente enxerga hoje. Né? Se a água fosse gasosa, toda ela à temperatura ambiente, já que a nossa temperatura ambiente é bem maior do que menos 68 graus, então como os seres vivos têm aí em torno de 70 a 75% do corpo é água, nós não seríamos, né, não teríamos a forma que temos. Seríamos alguns balõezinhos aí voando, já que 75% do nosso corpo seria gás. Então, não viríamos os mares, os rios, que também contribuem para a formação de relevos, a chuva, ou seja, nada do que a gente conhece
seria como é se não fosse as pontes de hidrogênio, que são derivadas dessa diferença de eletronegatividade aqui da água, né, por ela ser muito polar e por ter hidrogênio ligado a oxigênio, né, por também no estado sólido ser menos denso do que no estado líquido. Então, vejam que eu gosto de brincar dizendo que enquanto os físicos estão procurando a partícula de Deus, nós já conhecemos a molécula de Deus, né? Lembrando que esse Deus aí é o mesmo Deus que o Einstein acredita, que eu também acredito que é o Deus de Spinoza, né? Que é a natureza é Deus, né? Esse Deus aí que o pessoal diz que ama, mas que é extremamente punitivo e violento, né? Que tentam aí nos empurrar para nos dominar, tá? Então, outra característica da água é a sua elevada capacidade calorífica, né? Tanto no estado líquido quanto no estado sólido quanto no estado gasoso, ela tem uma grande capacidade calorífica. É o maior calor específico entre todos os sólidos e líquidos, excetuando-se a amônia líquida, e isso se dá de novo lá por conta daquelas ligações de hidrogênio, né, das pontes de hidrogênio, porque como são ligações, interações muito fortes, a energia que ela absorve inicialmente é toda para conseguir quebrar essas pontes. Então, ela absorve muita energia até conseguir mudar de estado. Isso é importante, por exemplo, para equilibrar as temperaturas ambientais. Vocês devem ter aprendido ainda lá no ensino fundamental que locais litorâneos, as temperaturas não são muito diferentes entre dia e noite, né? Não existe assim uma variação muito grande, diferente, por exemplo, do sertão ou dos desertos, onde durante o dia a temperatura é muito quente e à noite é muito fria. Essa pequena variação é justamente equilibrada porque os grandes corpos hídricos passam durante o dia absorvendo bastante calor. Durante a noite eles liberam esse calor e faz com que haja um equilíbrio nas temperaturas, não só do ambiente, como também dos organismos, né? Quando a gente, por exemplo, está com muito frio, o que o nosso corpo reage? Ele fica todo arrepiado, a pele ali é fechando os poros para que a gente não perca a água, porque a água que está dentro do nosso corpo vai segurar aquele calor que a gente tem internamente. Do mesmo jeito, quando a gente está com muito calor, a gente começa a suar. Ou seja, a água que está dentro do nosso corpo começa a ir para a superfície da pele para tentar resfriar e manter esse equilíbrio. Então, esse característica da água é extremamente importante em termos de equilíbrio ambiental, de temperatura. Que é uma das consequências é essa. Ó, se a gente observar apenas 2,5 metros da coluna d'água do oceano, né? Você afunda ali 2,5 metros, ela é equivalente a toda a capacidade calorífica da atmosfera. Tá? Então, isso é que vai influenciar naquela história de não só durante dia e noite, mas também durante as estações verão e inverno, né? Durante o verão a água vai retendo calor, né? O oceano consegue reter 1.100 vezes mais calor do que a atmosfera. Então, durante o inverno, aquele calor que estava ali e que vai ficar sendo protegido pelaquela camada de gelo que se forma na superfície, contribui para que aquelas formas de vida se mantenham mesmo diante de temperaturas tão drasticamente baixas. Calor latente de fusão e de ebulição também, né, é a quantidade necessária de energia, né, que aquela substância tem que absorver para mudar de estado físico. Do mesmo jeito, ela precisa de muita energia para conseguir romper aquelas interações moleculares. Então, diferentemente de todas as outras líquidos, especialmente de moléculas pequenas como a água, né? Aliás, a água, além da amônia, é a única molécula assim pequenininha que é líquida, né? Por exemplo, se a gente pegar o CO2, é um gás, é uma molécula linear, né? A água tem toda essa diferenciação por conta lá da sua estrutura das interações moleculares. Então, ela tem alto calor latente de fusão e de ebulição, o que faz com que ela possa existir aqui nos 3 estados físicos e que a gente possa, né, mudar
as condições para mudar o estado físico da água, que industrialmente é importante, ambientalmente é importante, tá? Para várias funções onde se utiliza a água como fluido. Outra característica é a compressibilidade. A água tem uma compressibilidade baixa, também de novo, devido às pontes de hidrogênio. Isso significa que, por exemplo, em grandes colunas d'água, né, grandes profundidades, apesar da pressão aumentar, a redução no volume é só de 1,8%. Né? Aqui está um exemplo, a 4.000 metros de profundidade. A pressão é 400 atm, porque a cada 10 metros de água aumenta 1 atm, 10 metros de profundidade. Mas mesmo essa pressão tendo crescido dessa forma, a redução de volume foi apenas 1,8%. Significa que pode haver vida, né, a grandes profundidades. Aqueles organismos não vão ser soterrados, né, espremidos, pressionados até explodir. Então, isso faz com que exista vida em todo o oceano, mesmo em grandes profundidades. Né? E aí, serve para a gente pensar um pouquinho sobre como a gente enxerga, né, o nosso planeta. A maioria de nós, que só olha para o próprio umbigo, né, acha que o continente é que é importante, as espécies de vida, né, que vivem no continente são importantes, mas se a gente parar para pensar que 3/4 do planeta, ou seja, a maior parte do planeta é água, é oceano, e que esses oceanos têm uma profundidade tão grande quanto a gente tem, por exemplo, de picos, né, de montanhas. Imagine a quantidade de vida que existe nessa parte do planeta que a gente ainda não tem muito conhecimento, não tem muito acesso. E a gente não cuida, né? Como também não cuida do continente, não cuida dos oceanos. A poluição está cada vez maior, não só aqui, como também nos oceanos. E a gente depende profundamente dos oceanos. Uma outra característica é a tensão superficial. Né? Tensão superficial é justamente a medida requerida para romper a superfície do fluido. Né? Se a gente observar a molécula da água, ela tem aqui interações, as forças se direcionam para todas as direções. Mas aqui na superfície, como ela entra em contato com a atmosfera, ela só vai se direcionar, né, aqui mais para os lados e para baixo. Então isso aqui vai formar uma espécie de película resistente. Isso aqui é a tal da tensão superficial. Então ela forma como se fosse uma película plástica, vamos dizer assim, tá? Que tem uma certa resistência. Se a gente observar aqui, nessa imagem, a gente vê bem a água cobrindo aqui o corpo do nadador, dificilmente ela se rompe. E isso faz com que não só pequenos organismos possam flutuar sobre a água para se alimentar, como faz com que ela, né, tenha uma durabilidade maior na absorção de gases, né, formando bolhas. Né? Então, o oxigênio dissolvido para os organismos que aqui vivem. Tá? Na água do mar, a tensão superficial é maior, porque os íons também vão ajudar a exercer essas forças de atração aqui. Então ele absorve mais oxigênio, por isso que o mar faz aquela espuminha, né, pelo movimento da água, e enche as bolhas de oxigênio, as gotas de água de oxigênio, e faz aquela espuma. Tá? Isso é extremamente importante, a tensão superficial, porque ela é responsável pela característica de capilaridade no escoamento da água. Né? Então permite que ela possa percorrer facilmente as raízes das plantas, né, como se fossem pequenos vasos sanguíneos, assim também como os nossos vasos sanguíneos, né, levando aí os nutrientes, aqueles transportes de massa nos ciclos biogeoquímicos e também, no caso aqui, especificamente bioquímicos. A viscosidade também da água, ela é a medida da resistência à distorção, então ela tem uma viscosidade
relativamente baixa, isso faz com que ela possa deslizar, né? Na realidade, a viscosidade é quando as moléculas deslizam facilmente umas sobre as outras. Isso faz com que ela possa, digamos assim, caminhar, né? Se espalhar, deslizar facilmente, de novo lá, ó, ajudando o movimento da água dentro dos organismos, dentro através da percolação no solo, nos rios, na atmosfera, faz com que essa água consiga caminhar facilmente entre os vários compartimentos e também dentro dos organismos vivos, ajudando não só no transporte de massa, como de energia, já que ela absorve calor, né, solubilizando nutrientes e íons, tá? Carreando aí para que ajude em todas as reações dos ciclos que a gente estudou. A densidade a gente já falou ali no começo, aqui é só para a gente reforçar, ó, graficamente. Se a gente observar a densidade da água, quando a temperatura baixa, quando ela congela, ela diminui, ó. Então, ela se torna menos densa do que a água líquida. E isso faz com que ela, né, pelo seu ângulo, pelas interações moleculares, passe a ter esse tipo de estrutura e flutue o gelo, a água sólida flutue sobre a água líquida. Que é um quadro com um resumo mais ou menos dessas propriedades que a gente viu aí, para que vocês estudem e percebam a importância, né, da água em todos os processos ambientais, não só nos industriais, mas também nos ambientais, que a gente entenda, né, que aquele clichê não é só uma frase, sem água não há vida. Realmente, sem água, por conta de todos esses processos, não existe a vida como a gente conhece aqui no planeta Terra, de acordo com as nossas condições, né? Sem a água, sem as suas características, a vida como a gente conhece não existiria. E, apesar de no planeta Terra a maior quantidade de substância que existe é de água, né? 75% do planeta é água, só 3% aproximadamente é de água doce, que é a água que provém, né, todas as necessidades para os organismos vivos. Os organismos vivos necessitam de água doce para a sua sobrevivência, para a execução dos seus processos biológicos e bioquímicos. Desses 3% só, que são de água doce, né, 75% deles se encontra congelado, lá nos polos, né? Então vejam que a quantidade de água disponível, água doce disponível, ela é muito pequena. E ainda assim a gente não só desperdiça em termos de quantitativo, utilizando de maneira irresponsável, mas também desperdiça em termos qualitativos, poluindo os cursos d'água que nos servem. Aqui a gente tem, ó, só 0,01% da água está aqui presente nos rios, que é mais fácil. Uma boa parte está como água subterrânea, que a gente começa a extrair, mas que também precisa ter cuidado, porque quando você extrai a água do subterrâneo, aquele espaço que estava segurando o solo, né, a litosfera ali, é como se você estivesse cavando um buraco, né? Você tira a água, que vai sustentar o solo que está ali na parte de cima. Então, é muito importante que a gente tenha responsabilidade sobre isso também. Apesar da água ser extremamente importante, a água disponível e doce é em quantidade muito pequena. Então, a gente precisa ter mais responsabilidade sobre todos, não só o nosso uso direto, e não só diretamente o uso da água, mas o uso dos produtos industrializados que consomem muita água para serem fabricados, né, e que produzem muita poluição que vai ser jogada nos corpos hídricos. Então, que a gente fique atento para a importância da água e comece a se conscientizar, não só no seu consumo direto, mas no consumo como um todo, de tudo que existe na nossa sociedade e nos processos
que a gente desenvolve e que utilizam a água, que a gente busque desenvolver processos mais limpos para as nossas indústrias.